Ora, o meu primeiro contacto com a igreja foi uma vizinha que morava no mesmo prédio, começou a ouvir os missionários e levou uma novidade. Eu disse-lhe que sim, que se ela perguntou se podia mandar os missionários, eu disse que sim. Entraram e eles perguntaram, podemos fazer uma oração? Eu, podemos de joelhos? Eu, tudo, pode ser. Quer dizer, deu-me logo ali uma ideia de ser algo diferente. E a partir dali comecei a ouvir, começámos a dar as palestras, que na altura era palestras, agora fala-se nas lições, mas na altura era as palestras. Então começaram a dar e convidaram-me para ir assistir às reuniões, ao Grande Hotel. Mas não fiquei muito entusiasmado, e então no domingo a seguir foi a minha filha mais velha, tinha 11 anos na altura, e foi a avó. Quando eles vieram, começaram-me a contar aquilo que eu ouviria, coisas maravilhosas, foi que eu nunca tinha ouvido, então fiquei entusiasmado também. Então no domingo a seguir, que foi o primeiro domingo do mês de junho, dia de testemunhos. Quando eu ouvi os testemunhos, eu senti uma vontade de chegar à frente e dar o testemunho, que eu senti um desejo tão grande de dizer, isto é verdade, mas, claro, sempre fui uma pessoa muito tímida, então a minha vergonha, o meu medo foi mais forte, mas parece-me que nunca senti um desejo tão grande de prestar o testemunho da veracidade do Evangelho. E a partir dali, pronto, todos os domingos eu ia a reuniões, todos os domingos. Sempre me desafiava para o batismo, mas era uma época difícil, porque a empresa onde eu trabalhava era complicado, porque trabalhávamos muito, mas havia pouco dinheiro para eles, para o patrão. Não é porque ele não quisesse pagar. Quando ele tinha dinheiro, ele era um patrão mesmo, era a felicidade dele, era pagar aos funcionários, mas também não podia. E então preocupava mais o sustento da minha família. Eu não estava virado para a igreja assumir responsabilidades, porque a minha prioridade era o sustento da família. Um dia veio um irmão com os missionários, que era de Matosinhos. Se calhar os missionários já me tinham contado aquela escritura muitas vezes, mas naquela altura aquele irmão disse, irmão, há uma escritura que diz, preocupa-te mais com o reino de Deus, que depois aquela escritura foi no ponto certo. Eu disse aos missionários, olha, podem marcar o batismo ao fim de 4 meses. Dia 3 de setembro de 77, lá fomos nós, a família, porque tudo estava pendente de mim. É que ninguém se batizava sem eu me batizar. Não é porque eu não quisesse, não, é que ninguém queria ir sem que eu fosse também. Fui eu, foi a minha esposa, foi a minha filha mais velha, que é a Cristina, o Paulo, a Elisa, e não foi o mais novo, que era o Joaquim, porque só tinha 7 anos. Foi a minha sogra e o meu sogro. Fomos os 7 para o batismo. Mas depois também começou as complicações. É que o dinheiro era pouco e nós eram 6 bilhetes para o autocarro, 6 para cada lado. Eram 12 bilhetes e não havia nota. Então eu, como não tinha dinheiro, e eu como queria cumprir com os convénios, com os mandamentos, na altura eu fui ter com o conselheiro do presidente do ramo e perguntei, não sei se chegou a ouvir falar no Patriarca Leite, que na altura era conselheiro do ramo, e presidente, qual é mais importante? Pagar o dízimo e deixar os filhos em casa, ou não pagar o dízimo e trazer os filhos à igreja? Aquele homem também era sábio. Diz ele, irmão, para o senhor tão importante é uma coisa como outra. Puxa, ele deixou uma batata quente na minha mão. Hoje pede-se boleias para andar 100 metros, já os missionários andam a pedir boleias para ir buscar. Naquela altura não. Sim, passado pouco tempo, nem um mês, passámos para a Capela das Antas. Ainda se fazia as reuniões, estava em obras, nós fazíamos as reuniões no corredor, em cima. O corredor é largo e faz um L. Então as sacramentais eram feitas ali.
experiências maravilhosas, porque havia um espírito muito forte. E nós começámos dali e eu cheguei a um ponto que não tinha dinheiro para os transportes. Então nós vinhamos a pé da Foz para a Capela das Antas. Vinhamos todos a pé, que eu queria que os dois mais novitos, só tinha 7 anos, vinha com a vizinha que me mandou os missionários, mas eles não quiseram, eles queriam vir a pé com nós. Então vinhamos todos a pé. Fazíamos umas caminhadas maravilhosas. Éramos mesmo felizes, mesmo a virmos a pé. Eram momentos maravilhosos. Foi um bocadinho complicado, mas muito feliz. Graças ao Evangelho do Senhor. Quando Portugal foi a primeira vez, eu não fui. Não fui porque as viagens eram caras e não tinha hipótese. Em 83, fui. Consegui ir, eu e a minha esposa. Então, saímos daqui no sábado, chegámos lá segunda-feira, passámos a semana, como sabes, aquelas são experiências no templo, só quem passa por lá, mas a primeira vez que eu entrei no templo, eu parecia que eu não estava neste mundo, eu estava do outro lado. Que experiências que eu nunca consegui expressar aquilo que eu senti quando entrei no templo a primeira vez. Depois, 84, não consegui ir. Numa conferência de Estaca, eu ouvi o presidente da Estaca a fazer um discurso e ele disse: irmão, você já foi ao templo, e a sua esposa e os seus filhos. A capela estava cheia, mas estás a falar para mim. Na segunda-feira, a reunião familiar, eu fiz a pergunta: quem é que quer ir ao templo à Suíça? Claro, toda a gente queria ir. Então fizemos uma meta. Cada um tinha de economizar o mais que pudesse. Não havia guloseimas, não havia nada. Havia para conseguir, e conseguimos. Então, em 85, fomos todos. Fomos os 6 ao templo. Fomos todos selados. Pronto, a partir daí, todos os anos, eu e a minha esposa íamos, mas eles já não iam. Aquele que dizia que nunca ia fazer missão, foi o que foi. Mais tarde, quando ele tinha já os seus 18 anos, já tinha 18, fomos ao templo da Alemanha. E ele também foi. Ele trabalhava há pouco tempo num supermercado e ele pediu férias. Uma semana de férias, e eles não deram. Ele disse: olha, eles não dão férias, vamos ao templo na mesma, quando vieres, apresenta-se. Se não ficares, olha, boa noite. Então fomos ao templo e quando vínhamos a viagem, ele foi ter com o bispo, que era o irmão Teixeira, e disse: bispo, meta os papéis para eu fazer missão. E pronto. Ele foi fazer missão. Olha, no início, eu vi a igreja a crescer muito. Antes de vir para aqui, estava a ver lá o meu diáriozito que eu fazia, e vi quando nasceu a Capela da Foz. Quando a Capela da Foz nasceu, tínhamos 55 ativos. Ao fim de 3 meses, tínhamos 88. Olha, eu ouvi que alguns parece que estavam a festejar um golo de futebol. Até saltavam de alegria. Claro que nós já também estávamos à espera de ouvir essa notícia. Quando havia uma conferência, será nesta conferência? Não é? Vamos ver. Desta vez foi. Claro que foi uma alegria, mas agora estamos. Onde será o local? Agora a nossa expectativa é: qual será o local? Já estamos, vai ser aqui, vai ser ali. Agora só nos falta saber, vai ser aqui. Agora eu também olho para essa situação que as pessoas não podem pensar: agora vamos ter um templo no Porto e esquecer-se que temos um em Lisboa. Enquanto não temos o do Porto, vamos fazer como fazíamos antes. Vamos frequentar o nosso templo de Lisboa. Não é dizer: eu espero quando vier agora para o Porto. Não. Vai ser bom, mas enquanto ele não estiver, agora foi uma alegria, foi. E é. Agora, a ansiedade, qual é o local que ele vai ficar. Eu acho que
os melhores ensinamentos é fazer de nós pessoas dignas, pessoas honestas. E depois, aquilo que me dá uma alegria muito grande é saber que eu posso ter famílias eternas. Eu sei que a minha esposa já partiu, está do outro lado, mas quando me pergunto, não, eu sou casado, porque eu estou casado para toda a eternidade. Então eu sei que ela está lá à minha espera. A não ser que ela partiu com dignidade. Ela partiu firme no Evangelho enquanto pôde. E eu, hoje sim, amanhã não sei. Mas espero ficar até ao fim. Espero que isso aconteça.